Cadê? A gente ontem falou, né, da vaginose bacteriana. E aí o exame que é feito, né, pode ser o do pH vaginal. E aí eu tinha esquecido de colocar uma imagem, né, ilustrativa para falar um pouco sobre esse exame. Esse exame você encontra na farmácia para fazer até em casa mesmo, né? Às vezes quando a mulher ela tem ali a intenção, né, de engravidar, tem a questão também do pH da vagina e às vezes ela compra ali esse teste para ficar verificando, né? Aí é bem simples esse exame. E também tem na unidade básica, lá na salinha, né, onde a gente faz o pré-natal, onde a gente faz as consultas de enfermagem, é disponibilizado esse exame do pH vaginal. E aí, como vocês estão vendo, né, aqui é um cotonete, que ele é inserido no canal vaginal, a gente vai estar fazendo ali o mesmo sentido ali do espéculo, né, do PCCU, vai fazer ali 360 graus para que pegue ali a secreção das paredes uterinas. E aí a gente vai estar, nesse caso aqui desse exame, né, tem ali uma fitinha. Então a gente vai estar passando essa secreção do algodão na fitinha e vai verificar a cor, né? Aí o normal, né, é de 3,5 a 4, né? Se for mais do que isso, aí já é considerado alterado o pH da vagina. Aqui nessa outra imagem, né, a secreção e a cor que ficou aqui na fitinha, né? Na verdade, eu acho que é de 3,5 a 4,5, né? Então essa primeira aqui é considerada normal. E aí, a mais do que isso, já é considerado, né, patológico. Pode ter aí uma infecção, né, uma IST. E aí tem alguns que já vem só a fitinha mesmo, né? Não utiliza aqui esse cotonete, né, esse bastonete aqui, utiliza só a fitinha mesmo. Pega a fitinha, né, insere no canal vaginal, passando nas paredes uterinas e verifica a corzinha, né? É isso que a gente já falou. Agora vamos falar sobre a tricominíase. Ela já é uma DST, na verdade a gente não fala mais DST, e sim IST, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Tem uma incubação aí de 4 a 28 dias. Acomete 25%, né, ali das vulvovaginites. Encontra-se na cérvice, na vagina e uretra, acomete vulva, vagina e colo, causando aí, né, a cervicovaginite, que é uma inflamação infecciosa ou não na mucosa vaginal. Aí quais são os sinais e sintomas, né, da tricominíase? 50%, né, vai ficar ali assintomático, vai ter ali esse protozoário e não vai sentir nada. Outros vai ter o aumento do fluxo vaginal bolhoso, que é esse daqui, dessa outra imagem, ó. Ele é meio assim esbranquiçado e aí faz como se fosse uma espuma, né, assim. Ele é bolhoso. E aí ele pode ter a cor, né, cinza pro esverdeado. Ele causa a coceira. Como eu falava, ele causa coceira vulvar e a dispareunia, que no caso é a dor, né, na genital ou a dor na relação sexual. A hiperemia vai ficar ali, a região vai ficar avermelhada, né, vai causar o inchaço na vulva e na vagina. E os sintomas, né, menos comum é a disúria, que é ali, né, uma frequência aumentada da urina, ou então a dor ao urinar. E os sintomas mais intensos são pós-menstrual e na gestação. E aí aqui, né, essa é uma doença que ela pode estar associada à gestação, né? Ela pode ocorrer aí a ruptura das membranas amnióticas, que é chamada de ruprema, que ela pode acontecer antes do trabalho de parto. Pode ser tanto ali, né, numa gestação pré-termo, que é antes das 37 semanas, numa gestação a termo, né, que é das 37 semanas ou mais. Então, ela acomete, né, a maior parte, assim, gestantes. E aí vai ter aqui, né, o baixo peso ao nascer, no caso já da criança, né, porque como eu falei,
ela acaba por romper essas rupturas das membranas amnióticas e causa um parto, né, precoce. E aí pode ser tanto antes das 37 semanas ou após. E aí como é que a gente faz para saber, né, se a gente está com essa tricomoníase, né? É feito um exame fresco, que é esse daqui, ó. A gente vai introduzir o espéculo. É parecido, né, ali se assemelha com a coleta do PCCU, né? A gente vai estar introduzindo o espéculo, vai pegar um suave, fazer ali, né, aquela rotação de 360 graus na parede uterina, para coletar ali a secreção das paredes uterinas. E aí a gente vai colocar dentro de um tubo de ensaio que contém 1 ml de salina estéril. Quem já fez aqui o SWAB, né, da COVID, a gente vê que, né, faz ali a coleta ali na narina, né, com o cotonete, com o SWAB, e depois insere no tubo de ensaio. O tubo de ensaio mesmo, ele já vem ali com o próprio conteúdo, né, de acordo com o exame. Então, o tubo ele já vem ali com um produto, né, você vai ali coletar a secreção das paredes vaginais, inserir no tubo de ensaio e mandar para o laboratório. Aí no laboratório eles vão fazer ali, né, uma pesquisa na lâmina, né, para ver quais são, se pode ser nesse protozoário a tricochomas, né, vaginalis. Professora, Oi. só de olhar esse suave já me dá agonia, que eu já me lembro quando eu fiz o teste de Covid. É horrível. É Deus me verdade. livre. E eu fiz 3 vezes. É bem doloroso. Muito Eu doloroso fiz mesmo. 2 vezes, a última vez foi a pior de todas. Eu pensei assim que eu ia deixar meu nariz no hospital, porque Deus me livre. O pior não sei se você chegou a fazer da garganta, né? Que passa também na garganta. Ali a gente quase Eu vomita, fiz um né? na faringe. Deus me livre, é horrível, né? Naso e orofaringe, né? Que é quando na garganta e no nariz, né? Isso. Eu fiz os dois, é horrível. Mas ainda bem que esse daqui, ele é bem tranquilo, né? Acho que ele é até causa menos incômodo do que o próprio PCCU, né? Que é só ali o cotonete mesmo, né? Passa ali nas paredes e já. E aí, como eu falei pra vocês, né? Tem aqui essa secreção, a presença dessa secreção bolhosa, meio branca. Pode ser também lá pro cinza esverdeado, né? E aqui são as colpites, né? Isso aqui também é possível ver quando a gente falou, né, sobre a coleta de PCCU, da cervix, né? Aqui a gente tá vendo a cervix e quando a gente vai, né, inserir ali o espéculo, e aí geralmente acompanha a luz, aí a gente consegue ver também, né? Visualizar como é que tá, né? Se tá inchado, se tá avermelhado. Tudo isso aí a gente consegue ver clinicamente, né? E aí, qual que é o tratamento? Metronidazol, dose única. A taxa de cura é de 90% a 95%. Como eu falei, né, a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente trata também o parceiro, diferente das outras, né? A gente vai estar falando mais pra frente da candidíase. E falamos anteriormente, eu acho que foi, deixa eu lembrar aqui o nomezinho, a vaginose bacteriana. Então, diferente dessas outras, a gente trata o parceiro por se tratar de uma infecção sexualmente transmissível. O tratamento tópico, né, que é aquele com a pomada, ele falha em 50%. Então, a gente vai utilizar, né, o medicamento aqui via oral, né, metronidazol, secnidazol e tinidazol. Aqui tem as dosagens, né? 2 gramas, dose única um dia, 1 comprimido, 2 comprimidos de 8 em 8 horas ou de 12 em 12, 7 dias, secnidazol, 1 grama, 2 comprimidos, dose única, e tinidazol, 4 comprimidos, dose única também. E aí, durante o tratamento, né, se pede que não faça uso, né, de bebidas alcoólicas por 24 horas. Porque caso esse paciente ele faça uso da bebida alcoólica por 24 horas,
ocorre o efeito Atambus, né? Aqui tá Atambuse, mas é Atambus. Depois, se vocês quiserem pesquisar, que é esse efeito aqui, como se fosse um efeito adverso, né? Mas ele tem esse nomezinho porque é um efeito que ocorre, né, quando se toma esses medicamentos e faz o uso de bebida alcoólica, que é o gosto metálico na boca, língua saborrosa, náuseas, vômitos, neutropenia transitória e efeito semelhante aos disfuriam quando a ingesta simultânea de bebidas alcoólicas. E aí, como eu falei para vocês, né, geralmente acomete aí as gestantes, e aí elas geralmente são assintomáticas ou vêm associadas de um parto prematuro. E aí o tratamento local não foi efetivo, aí a escolha é a metronidazol de 2 gramas. E também ocorre muita recorrência, né? A pessoa já teve ali a tricominise, e dali a pouco ela tem novamente. Então acontece uma reinfecção. E aí vai fazer o tratamento com metronidazol, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. E a gente vai estar falando agora da vulvovaginite fúngica, mais popularmente conhecida por candidíase. É uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que cresce quando o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento. Então, aqui na candidíase, ela não é uma IST, porém, a gente pode adquirir numa relação sexual. Mas, comumente, ela é causada ali quando a gente está, né, com a imunidade baixa, quando está fazendo uso de antibióticos, dos próprios anticoncepcionais, corticoides. Tudo isso aí pode causar, né, ali a baixa da imunidade e se tornar propício de ter essas infecções, né, como a candidíase. E aí estima-se que 75% das mulheres terão um episódio na vida. E aí 80 a 90% dos casos são devido à Candida albicans. E 10 a 20% não albicans, que é já tropicalis, glabrata, cruzei e parapsiloses. Que nomezinho, né? E aí quais são os sintomas dessa infecção? Novamente aí, né, a coceira, né, que é o plurido, vulvo vaginal, ali tanto da vulva quanto da vagina. A mulher falta arrancar, né, de tanto que coça, e é um dos principais sintomas, né? E aí, ardor ou dor ao urinar, a irritação vulvovaginal, porque ali, né, se tem essa coceira, né, muito provavelmente aquela parte, aquele tecido ali vai ficar irritado, né? E a dispareunia. E aí, quais são os fatores predisponentes, né? Diabetes, mellitus, obesidade, uso de estrógenos e contraceptivos orais de altas dosagens, gestação, diafragma e espermicidas, DIU, uso de antibióticos, corticoides ou imunossupressores, né? Como eu falei anteriormente. E os outros fatores, né? Que foi o que eu comentei com vocês ontem, né? A questão de hábitos de higiene e vestuário inadequados, roupas sintéticas e abafadas, diminuem a ventilação e aumentam a umidade e o calor local, contato com substâncias alérgicas ou irritantes, por exemplo, talco, perfume, desodorante. Nada disso, né, a gente deve utilizar, como eu falei para vocês, né, que hoje em dia o que mais tem aí são produtos, né, para fazer ali a asepsia da vagina, né, mas esses produtos eles podem alterar o pH, a flora vaginal e com isso, né, trazer aí as vulvaginites. Então, nada de perfume, nada de talco, a vagina, ela, né, tem o seu odor próprio. E aí, qual que é o diagnóstico, né? Novamente, o exame a fresco. A gente tem novamente aí, né, o exame a fresco, que é aquele, né, feito com suave e o tubo de ensaio. E aí ele vai identificar se tem a presença de ínfas, né? E aí eu coloquei aqui uma imagem pra gente ver. Isso aqui é o que ele vai ver na lâmina, né? A gente vai mandar o material pro laboratório e ele vai fazer aí essa pesquisa, né, na lâmina e vai ver se encontra as ínfas, né? E aí, como vocês podem ver aqui, né? Ínfa, tá aqui a setinha, e leveduras.
E aí, como eu falei para vocês, né, esse diagnóstico ele é basicamente clínico, né? A gente vai ver ali quais são como é que se pode dizer, as queixas, né, da mulher. Vamos ver ali, né, a cor e como é que é a textura desse corrimento. Então, é basicamente clínico, né? Mas a gente manda aí pro laboratório, né, para ter uma confirmação. E aí o tratamento, ele também faz uso oral e tópico, né? Tanto a pílula, o comprimido, quanto a pomada. Cadê? Os parceiros não fazem esse tratamento de rotina, exceto os sintomáticos ou para casos recidivantes. Porque como eu falei para vocês, né? Nessas doenças aqui, elas não são doenças, né, infecciosas sexualmente transmissíveis, mas pode ocorrer, né, essa transmissão aí entre os parceiros. Então, caso ocorra, ele tá com sintomas e aí ele já teve também, aí a gente, né, entra com tratamento pro parceiro também. Porque geralmente, né, os homens eles são muito assintomáticos, é mais fácil eles passarem pra gente e não sentir nada do que eles sentirem, né? Na maior parte. E aí o tratamento tópico, né, com a pomada é a nistatina, de 7 a 14 dias. E aí também os derivados imidazólicos, miconazol, isoconazol, clotrimazol, fenticonazol e terconazol. Esses daqui são, né, o tratamento tópico, né, com as pomadas. E é isso, sobre as vulvaginites leucorreias. Aí a gente vai entrar agora na unidade 3, que eu resumi aqui em desenvolvimento. Terminar essa unidade 3 toda hoje, ou não? Vamos ver aí o horário, tá bom? Quando tiver assim, se eu falar demais e tiver faltando assim uns 5 minutinhos, vocês me chamam, tá bom? Deixa eu beber aqui a água. Tá, unidade 3. Eu resumi em desenvolvimento embrionário e fetal. Então, melhor que falar é visualizar, né? Então, eu coloquei aqui um videozinho pra gente ver como é que ocorre, né? A gente já falou sobre a ovulação, mas pra gente relembrar e daí início a essa aula. A ovulação é parte do ciclo menstrual em que o ovário libera um óvulo maduro ou óvulos. Dentro do ovário há centenas de milhares de folículos. Cada folículo é uma bola oca de células imaturas com um óvulo imaturo no centro. O ciclo menstrual normal de 28 dias começa no primeiro dia de sangramento menstrual. Durante os primeiros 7 dias do ciclo, alguns folículos começam a crescer ao mesmo tempo. Estes folículos amadurecidos secretam o hormônio estrogênio na corrente sanguínea para preparar a parede do útero para a gravidez. Por volta do dia 7, todos os folículos param de crescer e começam a se degenerar, com exceção de um. Este folículo dominante continua a crescer e a nutrir o óvulo em desenvolvimento dentro dele. Por volta do dia 12, o folículo secreta uma grande quantidade de estrogênio no sangue. Quando o estrógeno atinge o hipotálamo e a glândula pituitária do cérebro, a parte anterior ou frontal da glândula pituitária libera uma grande quantidade de hormônio luteinizante na corrente sanguínea. Por volta de 14 dias, o hormônio luteinizante faz com que o folículo passe por um surto de crescimento repentino. Pouco antes da ovulação, o óvulo se desprende do interior do folículo. O folículo saliente libera substâncias químicas, fazendo com que as duas trompas de Falópio se aproximem e rodeiem o folículo. O folículo incha até que ele se abre, liberando o óvulo e o líquido do folículo na cavidade abdominal. Por conseguinte, as fímbrias, pequenas projeções no final da trompa de Falópio, passam rapidamente através do local da ovulação e recolhem os óvulos. Cílios microscópicos na superfície das fímbrias levam o óvulo até a entrada da trompa de Falópio.
Dentro das paredes da trompa de Falópio, as contrações musculares empurram o óvulo em direção ao útero. Após a ovulação, o óvulo vive entre 12 e 24 horas. Portanto, para que uma mulher engravide, o óvulo deve ser fecundado por um espermatozoide durante esse período. Se não for fecundado, o óvulo se dissolve e é removido juntamente com as paredes do útero durante a menstruação. É bem interessante, né? Como ocorre a ovulação. E aí a gente fala aqui, né, também sobre os anticoncepcionais, né? Qual que é o trabalho dos anticoncepcionais? É exatamente neutralizar ali para que o óvulo, a gente não tenha, né, a ovulação, né? O óvulo ele não saia, né? Não amadureça. E aí lembra da nossa primeira aula em que a gente falou, né, que o óvulo ele vive ali, né, de 12 a 24 horas e já o espermatozoide, ele tem aí, né, uma sobrevida maior. Se eu não estou enganada, é de 5 a 7 dias. Então, às vezes, né, a mulher teve relação ali antes da ovulação, o espermatozoide ficou, ela ovula, o espermatozoide consegue, né, adentrar o óvulo e aí a gente tem aí, né, a gestação. E aí, como a gente viu, né, lá o óvulo, então o que seria a fecundação, né? A fecundação é esse encontro, né, do espermatozoide com o óvulo. E esse encontro, né, ele não é assim casual, existe aí uma luta, né, uma guerra, como a gente já, acho que vocês já viram em alguns vídeos, porque ali, como eu falei para vocês, o pH da vagina ele é muito ácido. Então, a maior parte dos espermatozoides acabam morrendo. Mas sempre tem um, né? Que nem aquela musiquinha do ratinho, mas sempre tem um que é diferente. E aí esse diferente, ele vai aí ao encontro do óvulo. Ele vai ao encontro do óvulo e ele é atraído, né? Por substâncias químicas que o óvulo libera. Então não é nada assim, né? Como é que se possa dizer? Sem ali uma programação do próprio organismo, né? Eu acho isso aí fenomenal, né? Porque o próprio organismo ele já libera aí essas substâncias químicas em que o esperma ele se sente atraído e vai em direção ao óvulo. Em sequência, o sêmen ele causa a estimulação das contrações do útero que levam ele até a tuba. E aí, com isso, ainda tem outro processo, né? Que a gente vai ver aqui mais na frente. Esse espermatozoide, acontece aí uma reação no acrossomo e ele libera enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares. E o que eu quero dizer com isso, né? Essa daqui é uma imagem raríssima, né? De um óvulo aqui saindo, né, do folículo. Isso aqui não foi nada planejado. O médico estava fazendo uma histerectomia, né, fazendo a retirada do útero, quando ele acompanhou, né, a saída aqui do óvulo pelo folículo. E ele relata que o óvulo ele é como se ele fosse gelatinoso, mas por ele ser gelatinoso não quer dizer que ele seja fácil, né, de adentrar. Então, como eu falei aqui, né, em todo esse processo, o esperma ele ainda vai ter ali uma reação que libera enzimas digestivas, né, que como se fosse ali comendo ao redor daquele óvulo, para que ele possa, né, adentrar. E aí, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, é toda essa como é que se possa falar? Esse trabalho, né, que o esperma ele tem de conseguir aqui, né, fecundar o óvulo. E aí eu coloquei aqui outro videozinho falando mais sobre a fertilização, né? Agora a gente vai falar sobre a fertilização. A fecundação, ela se divide nesses dois momentos, né? A fecundação propriamente dita é quando o esperma se encontra, né, com o óvulo, e já a fertilização é quando esse embrião ele se fixa na parede uterina. Então vamos ver aqui como é que ocorre a fertilização.
A gravidez se inicia quando o espermatozoide fecunda o óvulo. A fertilização é um processo mágico onde um único espermatozoide vence a corrida da vida para se unir ao óvulo e formar um novo ser humano. Esse milagre se inicia quando os espermatozoides são depositados na vagina após uma relação sexual. Logo após, os espermatozoides passam pelo colo uterino e viajam em direção às tubas uterinas. Lá, o espermatozoide irá penetrar e fertilizar o óvulo. Após a fusão dos gametas, uma série de eventos acontecem para dar início à divisão celular do embrião. Ao longo dos próximos 7 dias, o embrião primitivo passa por uma série de divisões celulares conhecido como mitose. Ao final desse estágio de transição, essa estrutura multicelular organizada passa a se chamar de blastocisto. Durante o seu estágio de divisão celular, o embrião primitivo é transportado ao longo da tuba uterina em direção à cavidade uterina, local onde ele irá se implantar por volta do 6º dia. Durante esse estágio da gravidez, a mulher tem por volta de 20 dias de idade gestacional, e o embrião primitivo, chamado de blastocisto, tem cerca de 0,2 milímetros de tamanho. É isso aí, pessoal. Então, quando acontece ali, né, a fertilização, quando na verdade o esperma, ele adentra, né, o óvulo, é feita uma barreira, né, para que os outros espermatozoides não entrem. E aí a gente vai ver aqui, né, depois da fertilização, onde o... Oi. Assim, em casos raros, existe a possibilidade de 2 espermatozoides fecundarem no mesmo óvulo? Sim. Ou não, isso não é possível? Agora é uma pergunta que a gente vai ver mais pro final quando a gente falar dos gêmeos. Tá bom? Segura aí a pergunta, que a gente vai ver já no finalzinho como é que acontece, né, com os gêmeos. Deixa eu falar do desenvolvimento do embrião. Deixa eu me lembrar aqui que eu tava falando. Sim, a fertilização ocorreu, né, quando o blastocisto ele se aderiu, né, ali na cavidade uterina. E aí a gente tem aqui todo o processo, né? Tudo isso aqui, né, todo esse processo que a gente vê aqui nessa imagem, ele tá ocorrendo dentro da tuba uterina, né? E aí a gente tem aqui primeiro, né, o óvulo fecundado, que vai se transformar em zigoto. Depois ele vai passar aqui, né, pela mitose, vai se transformar em 2 células, depois em 4 células até se transformar na mórula. Depois da formação da mórula é que nós vamos ter a formação do blastocisto, né, que já é a última fase. Quando a gente tem a formação do blastocisto, é que ele vai se aderir ali à parede uterina, né, à cavidade uterina. E isso acontece, né, o blastocisto ele é formado mais ou menos no 4º ao 7º dia, né, após a fecundação. E aí, a primeira clivagem ocorre cerca de 24 horas após a fertilização. Então, né, essa primeira divisão aqui ocorre nessas 24 horas, né? Portanto, o 2º dia após as relações sexuais, começa a formação aí do blastocisto, né? E aí, como eu falei para vocês, né, todo esse processo, ele vai ocorrer aqui, né, através da tuba uterina. E a gente tem aqui o ovário, o óvulo, né? E aí ele vai indo, se transforma aqui, ocorre, né, a fertilização. E aí ele vai se transformar no zigoto. Depois aqui ele vai se transformar, vai se fazer a divisão celular, né, a mitose. Tem aqui 4 células, né? Depois se transforma na mórula, que já é mais células. E por último, né, ele se forma o blastocisto, né? E a gente vai vendo que ele vai aqui escorregando, escorregando, até se fixar na cavidade uterina. E aí, o que a gente chama quando ele se fixa, né, na cavidade uterina, nós damos o nome de nidação, que é o início da gravidez.
Então, a partir do momento que esse blastocisto, né, ele se fixou na cavidade uterina, nós temos aí o fenômeno chamado nidação. Então, anotem aí, né? Pode cair na provinha. Quando se inicia a nidação. Olha a dica, depois vocês erram. Então, quando é que começa, né, aí, o processo de nidação, né? Quando o blastocisto se fixa na cavidade uterina. Como eu coloquei aqui na imagem, né? E aí, tá aqui, se houver implantação ou nidação na parede do endométrio uterino, iniciará a gravidez. Caso, né, não ocorra, né, ali o óvulo não se encontrou com esperma, não aconteceu aí a fecundação, então ele será eliminado junto com a menstruação. Aí eu coloquei aqui umas imagens para vocês verem esse processo, como é que ocorre, ó. A fecundação, né? Aí 12 horas a gente tem uma célula, 24 horas 2 células, 45 horas 4 células, 72 horas 16 células. E aí eu acho que essa que a gente chama, né, de mórula, que já é uma replicação bem grande, né, aí a mitose. Professora. Oi. Eu já também participativo. Pode falar. Então, acho que pela lógica é por isso que as pílulas do dia seguinte sempre vem com indicação, quando eu já até vi a bula, a receita, de até utilizarem até 72 horas, né? Isso, que é 3 dias, Devido né? à quantidade de células que já se multiplicou, né? Exatamente. É por isso que ela vai perdendo a eficácia, né? Conforme o passar do tempo, né? Porque a gente tem ali o iniciozinho, né? Que eu acredito que pode... Geralmente, quando a mulher ela toma a pílula do dia seguinte, logo em seguida ela menstrua, né? Passa ali um pouquinho de tempo, ela menstrua. E aí, exatamente esse óvulo, né? Que pode ter sido fecundado, ele é expelido, né? Então, por isso que fala assim, até 72 horas, que é esse processo inicial. Porém, quanto mais rápido, né? Mais eficaz, né? Aí tá aqui. Então, a pílula do dia seguinte é como se a mulher tivesse feito um aborto, né? Eu também acho. Porque já tá tudo ali, tomou a pílula, acabou tudo. A gente vai vendo assim, né? Vai vendo esses vídeos, né? A gente já se sente, né? Grávida, né? E de fato estamos, né? Porque a partir ali do momento que esse blastocisto, ele se fixa, né? Já tem a formação ali de uma vida, né? E aí aqui é o momento, né, onde o blastocisto ele tá se fixando ali a cavidade uterina, né, o endométrio. Como vocês viram nas imagens anteriores, né, ele fica ali bem assim encostadinho do endométrio mesmo, né? Lembra que a gente falou lá na nossa, acho que primeira aula, que o endométrio nesse início, né, ali da vida, é ele que vai alimentar, né, essa criança. Que nem é uma criança ainda, né, mas enfim. Aí dia 21, dia 14, olha como é que tá aqui, ó, ele fixado aqui, né, bem no endométrio, ó, bem pequenininho. Aí após a anidação, a placenta e o cordão umbilical começam a ser formados. Tais estruturas propiciam a respiração e nutrição fetal, a excreção de resíduos e a produção e transferência de hormônios. Aí, aqui, né, a formação do blastocisto, esse nomezinho é bem difícil de falar. Cerca de 5 dias após a concepção, aparece uma cavidade contendo líquido em seu interior, a blastocela, marcando assim o início da fase denominada blastocisto. O blastocisto é delimitado por uma camada de células externas, o trofoblasto, de onde se originará parte da placenta, e apresenta ainda uma saliência de massa celular na parede interna, o embrioblasto, que irá desenvolver o embrião propriamente dito. Então, a gente está aí no processo, né? A partir do blastocisto, que a gente vai ter a formação do embrião. Aí, a gente vai ter agora, vamos falar sobre a gastrulação, anotem aí. O estágio seguinte, né,
Depois que a gente teve aí todo esse processo da anidação, a anidação, logo em seguida, né, ali da anidação, a gente já vai ter ali a formação, né, da placenta, do cordão, tudo isso aí vai começar a ser formado para poder nutrir, né, a formação ali do embrião. E aí eu esqueci de falar, mas vou voltar e falar, que aqui na anidação, geralmente, a mulher ela tem um pequeno, né, sangramento, né, às vezes quando a gente tá ali, pensa até que menstruou, né, mas aí é só um pequeno sangramento que ocorre e geralmente a cor, ela é diferenciada na menstruação. E aí eu me pergunto, né, por que que a mulher tem esse pequeno sangramento quando ela está grávida, né, ali bem no início da sua gravidez? Porque ali as paredes elas estão bem irrigadas, né? Tá tendo ali muita circulação sanguínea e acaba rompendo, né? Ali alguns pequenos vasos e acontece esse sangramento. Porém, né? É um sangramento aí considerado normal, mas se for contínuo, né? Foi até uma pergunta que o Igor Douglas, né? Perguntou, se continuar tendo esse sangramento, né? Aí a gente precisa procurar o médico porque é um sangramento que é patológico, né? Não é normal uma mulher continuar, né, sangrando aí após a gestação, né? E aí dando continuidade, né? A gastrulação. O estágio seguinte é a gastrulação, que tem seu início em uma região periférica do disco embrionário. Nessa fase, o plano corporal do embrião vai se definindo, ocorrendo migrações e reorganização de células, fazendo com que a bastrocela desapareça. Enquanto isso, uma nova cavidade se forma, contendo um líquido. Essa nova cavidade é denominada arquenteiro, esboço do futuro tubo digestório do ser. O arqueteiro comunica-se com o meio externo por meio de uma abertura, o blatóporo, que posteriormente irá formar o ânus do embrião. Aí aqui embaixo a gente tem a imagem, né, da blastocela residual e esse arquenteiro, né. Aí tem aqui a ectoderma, mesentoderma e o blastóporo. Mais pra frente a gente vai estar falando aí sobre a mesentoderma e ectoderma. Isso aqui é basicamente biologia pura, né? Aí aqui, né, a gastrulação, o arquentero, o blastoporo e dois tecidos, que é a ectoderme e a mesentoderme. E aí aqui a gente vai focar mais nisso aqui, tá? Sobre a ectoderma, mesoderma e endoderma. O que elas fazem, quais são as suas funções. Então vamos gravar isso aí. Quem estiver anotando, anota. Quem quiser tirar uma foto, tira. A ectoderma, ela forma a epiderme, anexos cutâneos, pelos e unhas, esmalte dos dentes, sistema nervoso central, receptores dos órgãos dos sentidos e parte dos olhos, orelhas e cavidade nasal. Já na mesoderma, a gente tem a formação da derme, dos ossos, do músculo, cartilagem, tecido conjuntivo, coração, células e vasos sanguíneos, os linfócitos e vasos linfáticos, baço e algumas glândulas. Na endoderma, forma as mucosas do sistema digestório, respiratório e urogenital, algumas glândulas, como o timo e a tireoide, e também os ductos hepáticos e pancreáticos e o revestimento da orelha interna. E é isso aí que a gente vai buscar, né, memorizar, anotar, para a questão aí de futura prova, né, trabalhinho. E aqui como se dá, né, o desenvolvimento embrionário e a formação da neurula. A neurula ela vai formar o tubo nervoso e a notocorda. E o que seria, né? O tubo nervoso é a formação, tem a formação do início pela diferenciação de células ectodérmicas, que adquire o aspecto de uma placa achatada, denominada placa neural, desenvolvendo-se ao longo do dorso do embrião.
Essa estrutura, por sua vez, dará origem ao encéfalo e a outras estruturas. Já a notocorda é uma estrutura que dá suporte ao tubo nervoso, orientando a sua diferenciação. Essa estrutura libera substâncias que induzem as células do tubo nervoso para a formação do sistema nervoso central. Então, quando a gente já fala aqui, né, formação da neurona, a gente já lembra aí de neurônio, de neurológico, né? Já sabe que esse nomezinho ele vai trabalhar aí a formação do sistema nervoso central, né? Que é aí o encéfalo, né? O próprio sistema nervoso central. E aqui tem a imagenzinha, né? Mostrando como é que faz, como é que funciona, né? Aqui é o tubo neural, né? Bem pequenininho aqui, ó. Quase, né? Imperceptível. Aí aqui a neurulação, né? Que é todo esse processo. Como é que é a gástrula aqui, ó. Blastóporo, posterior, anterior, ventre, dorso, corte. Tudo isso aqui. Aí a gente tem aqui a mesoderme, o arqueentero, início da neurulação. Isso aqui é bem complexo. É bastante biologia, né? Como eu falei pra vocês. Aqui a ectoderma. Crista neural, tubo neural, notocorda. Olha, bem fininha, né? Essa verdinha. E aí, resumindo, a embriogênese, né? O zigoto, que se transforma em mórula, depois se transforma em blástula, né? Que é lá aquele processo que a gente chamou de blastocisto, né? Depois vem a gástrula e depois a neurula, né? Então, esse processo aqui é o resumo, né, de como que ocorre aí a embriogênese, né, que é a formação do embrião. E agora a gente vai estar falando um pouco sobre os anexos embrionários, né? O que são os anexos embrionários? São estruturas que derivam dos folhetos germinativos, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Então, é aquele que vai trazer aí, né, vai trazer para ele... Por exemplo, a vesícula vitelínica, né? Também conhecida como saco vitelínico. Quando a gente vai fazer a ultrassom bem no início, né? Chama de saco gestacional. Então, a gente pode estar chamando... pode estar chamando, não. Né? Esse saco gestacional, que é o saco vitelínico, ou vesícula vitelínica, ele é responsável pelo armazenamento dos alimentos. O amínio, né? Que é a bolsa de água, que ocasiona o que é a proteção dos impactos, né? Às vezes a mulher vai ali, bate com a barriga, né? Ou pode acontecer uma queda. Então, essa bolsa de água, ela traz isso, né? Proteção para os impactos, né? Ali na barriga. O córion é as trocas gasosas e a anlatoide armazém das excretas, né? E aí nós temos em seguida a placenta e o cordão umbilical. E aí alguns pesquisadores, né, eles não concordam que a placenta ela seja um anexo embrionário, porque é parte da mãe e parte do feto, né? Mas a gente vai estar vendo um pouquinho mais pra frente. E aí agora a gente vai falar sobre cada um desses anexos. A gente tem, né, a vesícula vitelínica, né, que pode ser conhecida por saco vitelínico ou saco gestacional. E aí o que ele faz, né? É o primeiro anexo a surgir dos vertebrados e se caracteriza por ser a fonte e nutrição do embrião que não tem contato com a mãe. Corresponde a uma estrutura em forma de saco ligada à região ventral do embrião. Sua principal função é armazenar reservas nutritivas, formada pela mesoderme e endoderme. E a gente vê aqui, né, o saquinho, ó. O saco, né, que ele é ligado aqui ao embrião, né. E aí, cadê? Os mamíferos, né, o placentados é reduzido, visto que a nutrição ocorre via placentária. Então, né, mais pra frente a gente vai ver que vai acontecer aí essa transição, né. Nesse é responsável pela produção de hemácias nos primeiros estágios de vida. Então, a vesícula, né, aqui, ela é responsável por isso, né, por trazer aí a nutrição do bebê. O amínio, qual que é a função dele, né? Coloquei aqui uma setinha para vocês verem onde é que está o amínio, ó. Esse circular vermelho.
é uma fina membrana que delimita uma bolsa repleta de líquidos, formada pela ectoderme e mesoderme. O líquido amniótico, que tem por função evitar o ressecamento do embrião e proteger contra choques mecânicos. O amínio representa uma importante adaptação dos répteis à vida terrestre, junto com a fecundação interna, e faz parte do chamado ovo terrestre. Esse anexo permitiu aos répteis avançar em terras secas e independência da água para a reprodução. Aí vem um córeo também que eu circulei, ó. Ele fica bem próximo ali do amínio, né? E é também, né, uma membrana fina, que envolve os outros anexos embrionários, e é o mais externo, formado pela ectoderme e mesoderme também, e junta-se com o atalóide para formar o alacotório, com função respiratória. Então, esse daqui, né, ele se une à parede uterina e forma a placenta. Então, poderíamos dizer, né, que essa é uma das funções dele. O alantoide é uma membrana ligada à parte posterior do intestino do embrião e também é uma membrana em forma de saco, formada pela endoderme e mesoderme. É reduzido e forma o cordão umbilical. Aí tá aqui a imagem dele, ó, aqui no circular vermelhinho. E aí, né, depois de tudo isso, a gente tem a placenta. A placenta, ela se forma do córeo e do alantoide e do endométrio materno. Então, tudo isso aí, né, vai fazendo aí a junção para a gente ter a formação da placenta. E aí, como eu falei para vocês, né, alguns pesquisadores dizem que a placenta não é um anexo embrionário porque não é só parte do embrião, mas sim também da mãe. E aí, o que é a placenta, né? É um órgão formado por tecido materno e fetal, responsável aí, né, pelas trocas, né, de O2 e CO2 entre a mãe e o feto e de substâncias nutritivas necessárias ao crescimento e desenvolvimento fetal. Está implantada na parte posterior, no fundo do corpo do útero, como a gente está vendo aqui, né, a fotinha do bebê. E a fase materna da placenta é de cor vinhosa, está aderida ao útero, e a fase fetal é cinza maior, azulada e lisa. Nela está inserido o cordão umbilical, como a gente vai ver aqui na próxima imagem. Ó. Aqui, né, o lado materno, bem vinhoso mesmo, né, aquele vermelho. E aqui na parte onde fica o cordão, né, que vai lá pro bebezinho, já é uma cor diferenciada, né, acinzentada mesmo. Tá travando aqui. Ver se eu consigo. Consegui agora. Aí aqui, né, as funções da placenta. Tem aqui sangue materno, vilosidades coriônicas, veia fetal, artérias fetais. E aí forma aqui o cordão umbilical, né? É aqui a artéria materna, veia materna, que vai se ligando, né? A placenta, ela secreta o hormônio progesterona, que evita a contração precoce do útero, garantindo assim o prosseguimento seguro da gravidez. A formação da placenta, bem como dos demais anexos fetais, tem a sua origem ao mesmo tempo em que o próprio embrião. Aí aqui o cordão umbilical, que é formado por duas artérias. O cordão umbilical, ele é formado a partir também do alantoide e da vesícula vitelínica. Então vai formar, esses dois vai formar aí, né, o cordão umbilical, que ele é formado por duas artérias e uma veia, revestido pela geleia de Wharton, que lhe dá um aspecto esbranquiçado e gelatinoso retorcido. Ao contrário do padrão usual, a artéria umbilical carrega sangue venoso, retirando os detritos metabólicos do feto. A veia carrega sangue arterial, oxigenado e substâncias nutritivas da placenta e CO2 vão para o feto. Ao final da gestação, ele chega a medir de 50 a 60 centímetros de comprimento. Aí a gente está vendo aqui, né, o cordão umbilical e a placenta, né, que estão aqui interligados, né. Aí as membranas fetais são chamadas de membranas fetais, né, o que a gente já falou, né, que é o córeo e o amínio. Eles formam a bolsa de água e revestem o feto.
O córeo é mais próximo da parede do útero e é externo em relação ao feto. E a membrana amniótica é interna em relação ao feto e mais fina e delicada. E aí, eles vão se romper ali espontaneamente, né, durante o trabalho de parto. O líquido amniótico, né, não se sabe de certo, né, qual é a sua fonte, né, o que deriva ali o líquido amniótico. Mas, cadê? A pele fetal também pode apresentar uma contribuição e o cordão umbilical pode ser considerado uma possível fonte na sua produção. O feto ali, ele engole o líquido e elimina a urina hipotônica para ele em quantidades maiores. Então, acredita-se que, né, esse líquido amniótico ele é formado disso, né? O bebê faz xixi e ali em grandes quantidades e vai formando esse líquido. O líquido amniótico ele é continuamente substituído em uma proporção muito rápida, mas seus destinos, assim como suas origens, são imprecisas. Aí, né, o que o nosso amigo tinha perguntado sobre os gêmeos, né? Então, para ocorrer isso, a gente vai precisar de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Não é só um óvulo, né? No caso, não é que 2 espermatozoides fecundaram um óvulo. Cada espermatozoide vai ter que fecundar um óvulo, né? Que é assim, bem... Dizem, né, que é tipo genético, hereditário, né? Mas é aí uma coisa ainda a se investigar, né? Aí aqui, né, gravidez múltipla é aquela na qual o útero contém 2 ou mais embriões. A gravidez de gêmeos resulta na fertilização de 2 óvulos separadamente ou, de um único óvulo. Agora eu fiquei sem entender. A fertilização de 2 óvulos origina um ovo duplo dizigótico, ou seja, em gêmeos fraternos. A fertilização de um óvulo resulta em um ovo único, monozigoto, ou seja, em gêmeos idênticos. Que tá aqui, né? As placentas separadas, as bolsas amnióticas separadas, mas é a mesma placenta, né? Vocês estão vendo aqui? Bem legal. Depois eu vou pesquisar isso aí com mais ênfase. É aqui o resumo, né? Sobre desenvolvimento embrionário. E aí a gente vai agora falar do período fetal, né? Então, o período embrionário, ele é aqui 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. E aí, quando a gente tem ali, né, na 8ª semana para a 9ª, a gente já tem aqui o período fetal, que é 9 semanas, 13, 17, 21, 25, 30 e 36. Aí falta uma semaninha, né, pra gente ter aí uma gestação a termo. Aí aqui é a placenta, útero, cérvix, vagina, que é por onde, né, o bebê vai sair, placenta e cordão umbilical. Aí aqui, né, o período fetal conta-se aqui da 9ª semana, né, após a fertilização, ou da 10ª semana após a DUM, né, que a DUM aqui é a data da última menstruação. E tem 4 centímetros de comprimento. O desenvolvimento no período fetal consiste no crescimento e maturação das estruturas formadas no período embrionário. Aí aqui na 12ª semana, né, o útero já é palpável, acima da sífise púbica. Aí quando for mais pra frente a gente vai estar falando sobre esses exames que a gente realiza, né. O tamanho do feto é de 6 a 7 centímetros e ele pode pesar aí 13 gramas. Aparecem os centros de ossificação, diferenciação dos dedos, desenvolvimento do nariz e pele, cabelos rudimentares, genitália externa começa a se definir, inicia os movimentos espontâneos e às vezes, né, vai ser imperceptível ali para a mãe. E aqui é um feto com 12 semanas. Aqui com 16 semanas, né, o tamanho é 10 centímetros, o peso aí é mais ou menos 110 gramas. E o sexo ele já pode, né, ser determinado aí na 14ª semana. Na 16ª semana de gestação, quase todos os órgãos já estão desenvolvidos. Os olhos ainda estão fechados, mãos e os pés começam a mover-se. E como eu falei, né, quase a mãe aí não tem a percepção desses movimentos, né. Já está todo formadinho, o rosto, o narizinho. E aí, né,
aqui na 20ª semana, a gente tem um tamanho de 22 centímetros, o peso de 300 gramas, pele menos transparente, começa aí a formação dos cabelos. Nas 24 semanas, né, o peso é de 630 gramas, a pele enrugada, deposição de gordura, cabeça grande, olhos reconhecíveis, desenvolvimento de brônquios e bronquíolos, já é quase completo. Mas se ele nascer, vai tentar respirar, e muitos morrem porque ainda não foram formados alvéolos, porque essa parte, ela já é uma das últimas, né? Por isso que a gente fala que a termo, né, seria aí 37 semanas, né? Que é quando essa questão pulmonar, tudo tá formado direitinho, né? Aí ele completa 24 semanas, entre os seus órgãos, somente os pulmões não estão completamente formados, nas 24 semanas, né? Nessa etapa ele já mexe os braços, as pernas, chupa os dedos, inclusive tem seus primeiros acessos de soluço e pisca os olhos. E tudo isso a gente consegue ver, né? Então aqui ele parou nas 24 semanas, mas ele vai ser um feto, né, até o nascimento. Aí após o nascimento, a gente vai chamar de neonato, né? O neonato é aí até 28 dias. E a gente vai estar falando um pouco mais nas próximas aulas.